vão me matar do coração, cara. Como assim? Isso aqui é real mesmo, de verdade? Não acredito. Obrigado, querido. Muito obrigado. Como assim, velho? Já tô me desmanchando, vocês me vêm com um bagulho desse. Aí vocês me fodem, né? Obrigado, meu velho. Primeiro de tudo, eu gosto de verdade. Para mim, a verdade sai muito fácil dos lábios. Eu não tenho grandes problemas para falar sobre coisas da minha vida, do meu cotidiano, das minhas opiniões, das minhas preferências. Eu não tenho problema para falar de política, eu não tenho problema para falar de religião, nem tenho problema de falar sobre preconceito. Então, automaticamente, não tem medo nenhum de eu entrar numa empresa que é consolidada como que fala a verdade. Isso aqui é verdade. Pronto, vocês expõem. Isso sempre foi é automático da Atlética. Então, para mim, não tem problema nenhum se eu escolher uma empresa que, para mim ser representante, para ela ser minha representante, que eu troque verdades. Isso para mim é claro e nítido e certo, não tem segredo. Meu público sabe que eu não minto. Meu público sabe que eu não vou falar mal de alguma coisa para enaltecer o meu produto. E meu público sabe que eu não preciso vender nada. Ele sabe que eu estou falando o que um fisiculturista profissional que tem uma ideologia de saúde, primeiro, para depois ser performático, entende? Ele sabe, meu público sabe. Meu público, 95% de aprovação hoje em dia é de eles entenderem que eu quero o melhor para eles, sem demagogia, sem hipocrisia. Então não é porque eu estou num patrocinador que eu escolhi, a Atlética, porque pura e simplesmente business. Como eu costumo falar sempre, eu não tenho o meu preço. Eu tenho um preço justo, honesto, que eu acho que eu mereço pelo mercado e pelo que eu já faço, pelo que eu posso produzir. Eu sou onipresente, porque eu posso fazer o que vocês quiserem, eu estou sempre disponível para tudo, porque a minha verdade é a minha vida. A minha carreira foi feita desse jeito. Então eu escolhi a Atlética porque a verdade que vocês passam, a qualidade que eu conheci nos olhos nus, que foi dentro da fábrica, tem funcionário espalhado para tudo quanto é canto que me segue. A sensação que a diretoria é uma família, que olha no olho para falar as coisas, e eu gosto muito disso. Acho que eu consolidei minha vida pessoal fazendo grandes amizades. Eu tenho grandes amigos. Então, quando eu conversei com toda a parte, todo mundo, vocês todos, né? Eu olho no olho e já vejo que tem verdade, entende? Eu vejo que vocês não estão aqui pura e simplesmente para puxar meu saco, para me vangloriar. Simplesmente vocês gostam da minha presença e eu estou gostando de entrar aqui porque era uma coisa que eu queria. Eu queria uma empresa que consolidasse o que eu falo, entende? E se eu falo a verdade, não tem nada mais fácil de falar sobre o meu cotidiano, o que eu bebo, o que eu tomo, o que eu treino, o que eu durmo. Não tem problema nenhum. Isso é uma delícia. Então, e também tem outra coisa, que é um alicerce para mim. Eu sou temente a Deus, né? Cada um tem sua crença, né? Ou uma pessoa que até ateu, não tem problema nenhum. Eu penso o seguinte, a unanimidade do mercado mundial é você ser do bem ou ser do mal, entende? É muito claro para mim isso. Quando ser do mal, você sabe que tem.
business a hora inteira, um comércio de likes seria, e uma hipocrisia para falar sobre alguma coisa. Eu tenho que vender esse produto, logo vou falar bem. Não, eu só falo o que eu acredito. E vocês fazem, é idêntico, é exatamente isso que vocês fazem. Sempre fizeram, aliás. Né? Eu conheço a indústria, toda a indústria de suplemento. Eu tomo suplementos há 31 dos 32 que eu tenho de carreira. Praticamente 32, porque eu tinha 6 meses, eu já comecei a fazer cursos. E entre os cursos de nutrição desportiva. Então eu já conhecia a linha de suplementos desde o início de todas elas, desde 1985, dia 19/6/85. Então eu conheço o mercado internacional de suplementos. Eu acho que eu escolhi a empresa que mais eu posso assinar meu nome embaixo, de verdade. Eu não sou vendedor de produto, eu sou vendedor de qualidade. Eu descobri que isso é muito melhor para a minha carreira. Não só para a minha carreira, como para a minha forma de sentir. Meu coração manda eu fazer as coisas, né? Você sabe como é que funciona. Meu coração manda, logo eu faço. Então, eu não sou consolidador de um produto. Então, eu não posso falar para você, olha, 17 anos atrás eu vi um produto que vocês lançaram que foi bom para caramba e tal. Isso acaba sendo mercadológico. O que eu penso é que vocês entraram com seriedade. Se entra com seriedade, já tem qualidade na coisa. Né? Ninguém entra para brincar no mercado internacional de suplementos, não é isso. Eu estou falando assim, eu não sou vendedor de um produto ou dois, ou citar um produto ou outro. Eu sou um consolidador da qualidade daquela empresa. Então eu acho que a Atlética sempre mostrou isso. Sempre foi um negócio bacana, a logo é bacana, as cores são bacanas, os rótulos são bacanas. Vocês, pelo fato de vocês contratarem caras que falam a mesma coisa que eu, desde Rodolfo Pérez até o Osírio, né, o Maradona, eu posso citar atletas e profissionais que vocês estão se unindo, que são atletas que falam com o meu palavreado. Então, quer dizer, não é só de agora, né? Não vem de agora essa paquera nossa. Vem de velha data. E agora consolidou. Meu velho, as responsabilidades que eu tenho hoje em dia são muito grandes, mas tão grandes que me afetam psicologicamente. Eu sou sincero para te falar. Eu durmo e acordo com uma carga nas costas que eu não esperava ter. Nunca busquei fama, nunca quis. Eu nunca quis ter uma coisa grandiosa em termos de materiais ou em termos de opinião. Eu sou formador de opinião de tantas mil pessoas. Entende? Isso nunca passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça, sim, eu ser um atleta representante de esporte, que todo mundo pode falar alguma pergunta para mim que eu respondo de primeira. Sabe assim? Isso é uma coisa legal. E foi o que aconteceu com os vídeos. Os vídeos, as publicações, as redes sociais, minhas, foram feitas, velho, totalmente na verdade. Sabe assim? Estou com vontade de fazer um vídeo sobre o whey. Eu vou lá e vou falar o que eu já estudei sobre o whey. Só que não é de hoje. Eu fui um dos primeiros testadores de whey. Eu fui testador mesmo, né, de whey. Os whey chegavam para mim em embalagens metálicas, que vinham de fora, desde primeiros proplets da vida e tudo mais. Então eu tenho um conceito que o whey é um grande alimento realmente, e aí eu vou brigar pelo que eu sei. Ou seja, o que eu estudei e o que eu coloquei em prática nesses anos todos foi tomando o whey como um alimento. Então logo fica fácil para mim brigar sobre a verdade. Né? Isso para mim é mole, não tem problema nenhum. Né? Então, você entendeu o que eu quis dizer? A minha ideia é que eu sou muito fácil de lidar com a verdade. Né? Eu não tenho grandes problemas. Então, para mim, qualquer coisa que eu faça fora dessa minha linha de raciocínio, eu não vou estar jogando limpo, então eu não tenho problema nenhum de olhar para a câmera e falar o que eu tenho que falar, entendeu? Assim, bem verdadeiro mesmo. Na minha linha de raciocínio como nutricional e fisiológica, é muito simples. O que é um macronutriente? Um macronutriente precisa de processo digestivo, processo oxidativo e processo de excreção. O whey protein tem algum processo que seja um desses 3 ou desses 4 diferentes de uma carne? É só pesquisar, eu não preciso nem pesquisar. É só abrir qualquer tipo de livro de nutrição que se um nutriente ou um macronutriente ele precisa ser digerido,
Então ele tem que ter saliva, tem que ter glândula salivar, tem sais biliares, suco gástrico e companhia limitada. Ele tem uma parte de excreção, não tem? Não tem ureia do mesmo jeito, se for proteína? Beleza. Se for carboidrato, não tem produção de radicais livres também? Não tem todo um processo de fibras solúveis pela parte intestinal? Quer dizer, a excreção, a absorção, a oxidação, é tudo igual, meu velho. Macronutriente, na minha opinião, não é na minha opinião. É só estudar um pouco de nutrição, a fisiologia, que as pessoas leigas, ou os ímpios, ou os mais teimosos, demoram, mas acabam caindo na mesmice, né? De entender que o whey protein é só o soro do leite desnatado, só que tem inúmeros benefícios para a saúde, desde produção de GF1, tem a facilidade com que você lida com o seu dia a dia para não ter que comer uma comida sólida. Em muitas horas a comida líquida sacia a fome, porque você coloca água junto. Você ajuda na produção de enzimas digestivas, porque o whey protein normalmente tem um sabor, então você não come a comida empurrada. Eu não acredito na comida do frango com batata doce, eu acredito na comida colorida, porque é com a colorida que você ganha saúde. Não existe um só nutriente bom, existe um monte de nutrientes bons. Então, quer dizer, por que eu vou me privar disso e falar que o suplemento natural é um adicional? Entende? Então, vamos falar sobre comida? Tá, então você tem mantimento na tua casa, já falei isso em alguns vídeos. Eu tenho frango, eu tenho patinho, eu tenho salmão, eu tenho atum, eu tenho ovo completo, gema e clara, e tenho whey protein. É muito simples de entender isso, é só ler, não tem segredo. A internet está aí para vocês, pum, põe o dedo lá e descobre o que é o soro do leite desnatado. O ser humano nasceu para tomar soro, as pessoas não conseguem entender isso. Né? Desde a pré-história eu consigo explicar isso, porque eu já estudei sobre isso. Não é? Então, o ser humano toma o quê? O colostro é leite? Não. O colostro é soro de leite. O ser humano nasceu para tomar soro. A mãe fica com os peitos, vocês, todas mulheres, ficam com o peito empedrado, diversas, isso aí tá na história do ser humano, que a mulher fica com o peito empedrado, duro, firme em algumas horas, mesmo amamentando. Isso fala um obstetra que não conhece isso. O que é isso? É simples, é uma proteção da mãe natureza, porque a mãe nasceu para gerar uma vida. E ela nasceu para proteger essa vida. Como é que ela protege? A parte suja do leite, grossa do leite, fica com ela. Então o peito empedra e ela só solta o quê? Soro. Então até por isso eu acredito no soro do leite desnatado como uma forma excelente de nutrição. E eu tenho um sistema imunológico para provar isso. Para mim, suplemento natural está tão inserido nos macronutrientes como nos micro. Por quê? Você precisa dos micro para os macros serem absorvidos. Então, não é ruim você colocar uma suplementação de ômega 3 no ciclo vicioso que nós temos hoje em dia. Eu com 48, meu velho, eu estou preocupadíssimo com o meu coração. E não adianta falar que eu vou tomar só comer salmão e vou ter ômega 3 suficiente. Tem diversos salmões que não são ricos em ômega 3. Né? O meu próprio apelido sardinha é rico em ômega 3, mas como é que eu vou conseguir uma sardinha sem óleo? Óleo comestível. Então, a suplementação está tão ligada com a fase que o ser humano deixa de ser tolo e preconceituoso, que aí hoje em dia eu tenho diversos haters que antigamente eram haters, hoje em dia são meus seguidores, porque descobriram que eu não estava falando mentira. Há 10 anos atrás, eu falava do soro do leite e aí vinha um monte de gente falando que eu queria vender produto. Eu não queria vender produto, eu queria vender saúde. Sempre quis. Essa é a minha, talvez seja uma missão minha. Né? Eu, como educador físico e como atleta, eu somo as duas coisas e passo a verdade para todos vocês. Então, quer dizer, eu vou mentir por quê? Para troco de quê? Para vender o quê? Eu estou aqui na Atlética agora para vender o quê? A Atlética tem 1 milhão de produtos. Eu vou vender um produto, ou vender 2, ou vender um conceito. É muito diferente. Conceito de qualidade. A Atlética é uma empresa confiável, sólida, que não oferece riscos para a minha imagem, e ao mesmo tempo eu posso engrandecer minha imagem, por quê? Porque fala a verdade. Acabou, não tem segredo. Então, para mim, a suplementação e a alimentação tem que andar juntos. Para mim, era o certo, isso é uma opinião minha, prateleira de supermercado. Para a grande população descobrir que ele pode, sim, comprar whey protein para o filho dele. Minha filha toma whey protein desde os 2 anos de idade. E eu tirei o NAN dela e coloquei o whey.
né? Então, quer dizer, para mim, o amor máximo da minha vida, eu não ia colocar besteira para ela só para ser vendável. Isso. Meu velho, eu compito por 7 federações diferentes. Sou recordista mundial. E esse ano eu vou bater meu próprio recorde, que eu vou competir pela 8ª e quem sabe pela 9ª. O recorde anterior era do Arnold e do Bill Pearl, que foi 3 federações. Então eu tenho mais que o dobro das federações competitivas na minha carreira profissional. Qual o título mais importante? Como é que eu vou ter como é que eu vou ser tão eu não diria nem tolo, como é que eu vou ser tão ingrato em falar, olha, o Mr. Universe é o melhor. Não, o Arnold Classic é o melhor. Então eu descobri o que acontece na minha cabeça, o que rola aqui dentro. Eu penso o seguinte, qual é o campeonato mais importante? O próximo. Então o que eu não fiz? O que eu não fiz é o que eu vou fazer agora de produzir uma coisa boa, verdadeira, honesta. Entende? Então, assim, o que eu deixei de fazer na minha carreira? Velho, acho que pouquíssimas coisas. Você pergunta para mim um tipo de dieta, um tipo de treino, um tipo de sistema, um tipo de ideologia, como levar a vida. Imagina um músico. Eu fui músico durante 18, 19 anos da minha vida. Imagina um músico sentar na mesa do restaurante, ver o pai e a mãe comer pizza do seu lado e você comer clara de ovo com batata doce. Né? Isso é terrível, né? E terrível por quê? Porque você está sozinho. Eu estava numa época em que eu era novo, inexperiente, e ao mesmo tempo eu sabia o que eu queria. Como eu nunca mudei a minha ideologia, eu tinha que aguentar sozinho. Então eu ia dormir 5 horas da manhã, todo mundo fumando, bebendo e comendo besteira, bebendo coisas que não são saudáveis, uma vida totalmente desregrada que é do músico, e eu era completamente o contrário. E me mantive desse jeito. Se você perguntar para mim se eu experimentei um tipo só de droga, eu não experimentei. Falo para você abertamente. Nunca, nunca. Nunca fui de beber, nunca nasci para isso. Então, enquanto os meus amigos comiam uma coxinha e tomavam uma Coca-Cola, eu tomava uma golada de aminofil. E isso foi uma verdade na minha vida. E continua até hoje. Só que os meus exames estão aí para provar que eu estava com razão. Eu pertenço à musculação. Se você estiver fazendo um trabalho bom para musculação, eu abraço você e a tua causa. Se você estiver fazendo uma coisa ruim, eu chuto a tua bunda. I kick your ass, porque eu tenho um compromisso com a minha verdade, mas um compromisso com o meu esporte, com o meu estilo de vida. Meu esporte deu tudo que eu tenho, meu velho. Desde um relógio até uma moto, em termos materiais, até a casa que eu moro, a comida que eu como todos os dias, o suplemento que eu tomo todos os dias, tudo foi minha carreira que me deu. Então eu devo para a musculação a minha lealdade. A lealdade do quê? De não deixar as pessoas preconceituosas tomarem conta, de inverdades serem faladas a meu respeito ou a respeito dos meus amigos. Eu defendo os meus amigos bodybuilders, eu defendo quem gosta de musculação, eu defendo o educador físico, eu defendo contra as mídias tolas, eu defendo contra qualquer um que estiver contra o meu esporte. Então eu não sou de federação. Eu pertenço àquela federação enquanto aquela federação está fazendo alguma coisa boa para mim e para o esporte. Para mim, nem tanto. Para mim, eles vão ter que não importa se eu estou na NABA, se estou na IFBB, se estou na W, não importa. A federação que eu estiver competindo ou fazendo alguma coisa, ela tem que me respeitar, porque eu faço o meu melhor, eu dou o meu máximo por ela. Mas se fizer alguma coisa errada, eu não fico quieto. Não preciso mais me omitir, eu não tenho mais medo disso, entende? Eu desço o pau. Mas, sendo verdadeiro, a academia foi uma das piores coisas que eu fiz na minha carreira. Uma das melhores em termos de eu tive o prazer, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da IFBB em Ribeirão Preto. Eu recebi mais de 100 atletas. Foi mágico. Vi aquela academia lotada, todo mundo puxando ferro, todo mundo urrando, gritando, o rock and roll e hip hop no som, meu pai e minha mãe na porta sem saber onde vão, minha filha no meio dos atletas e os meus amigos me abraçando, meus amigos fazendo elogio para as minhas máquinas da Riberpoli, que fui eu que coloquei uns detalhes e fiz a máquina do jeito que eu queria, né? E meus amigos de um toma suplemento aqui, outro abre uma marmita ali, e aquele clima gostoso, ninguém com alguma reclamação, com problema, com preconceito, com nada. Era o nosso mundinho. Isto valeu. Valeu por 8 anos.
Mas eu tive o desprazer de entrar no mercado que no Brasil é uma porcaria, literalmente. Porque as pessoas gostam de ser enganadas no Brasil. O brasileiro é burro, infelizmente. Desculpa aí. Agora falou, eu já vou mandando ver. O brasileiro ele gosta de ser enganado, o brasileiro ele gosta de pagar caro para ter um serviço de merda. Ele gosta de uma maquininha carenada, sem biomecânica, e o professor de educação física cagando e andando para ele. E ele paga caro por isso e acha bonito, porque é status, porque é bonitinho, ou porque a academia é super fashion. Né? Então a gente está cansado de ver um monte de educador físico que não vale o prato que come, sem passar a ideologia da educação física verdadeira mesmo, que é mudar a vida da pessoa e não fazer a pessoa virar um fute, né? A pessoa ir lá para desfilar modinha, desfilar roupinha. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de colocar de fazer minha barba, eu gosto de ser um cara vaidoso. Mas o que tem a ver isso se virar uma sua forma de você te levar para a academia? Né? Não. Eu vou para academia, eu gosto de me cuidar. Então eu vou tomar meu banho, fazer minha barba, escovar os dentes. Beleza. Isso não significa que isso vira um elemento para você ser bem aceito. Entende? Agora na academia, você encosta na academia um Porsche, você é bem tratado. Se você chegar a pé, você já é mal... Você já é mal... Não é maltratado que eu diria. Você já é preconceituado. E você vai pagar a mesma mensalidade que o cara riquinho. Né? Riquinho que eu digo são os tolos. Porque tem nego rico que é muito bom. E tem dono de academia que tem academia super fashion, mas tem um puta ideologia. O que eu falo é que o Brasil ficou muito mercadológico, né? Em que as academias vendem status e não vendem educação física. Essa é a verdade. E muita gente... Você vê, eu tenho os meus problemas. A minha academia é simples. Minha academia tem os problemas dela, problema que eu causei, ou que meu pai e minha mãe causou, ou qualquer um educador causou, quem sabe. Eu não sou ninguém perfeitinho. Mas lá, uma coisa é certa. Ninguém treina errado. Lá ninguém fica conversando no meio do treino. Lá ninguém vai escutar uma música que não seja a música direcionada para musculação. Lá ninguém vai ver na televisão passar um clipe de música ou um jogo de vôlei treinando musculação. Lá é estímulo audiovisual totalmente direcionado para o esporte. Meus professores olham cada movimento, ninguém treina errado, um movimento sequer. Eu duvido que alguém entre lá dentro e vê algum movimento errado, mesmo que o cara tenha um mês de treino. Então, está salvo a educação física verdadeira. Lá, meu professor não fica acompanhando o aluninho na esteira. Ele acompanha o aluno no ferro. Lá, eu tenho meus aeróbios são poucos, não são esteiras caríssimas, nem elípticas. Eu gostaria de ter, gostaria, lógico, mas eu não tenho dinheiro para isso, porque todo o meu dinheiro já foi gasto lá e eu não vou colocar mais um tostão lá. Agora o meu empenho é nos meus patrocinadores da minha carreira. Porque eu descobri que o ser empresário era melhor eu ser autônomo. Eu era muito mais feliz quando eu era autônomo. Né? Então esse é o desprazer. Por quê? Porque não lota, não é uma academia, nunca me deu dinheiro, nunca tirei um centavo daquela academia. Todo o dinheiro, o giro do dinheiro vai para se pagar, ou para sustentar meu pai e mãe, ou para eles poderem fazer os trocadilhos deles. Então eu nunca tirei um centavo de lá. Só me tirou dinheiro, me tirou qualidade de vida, me tirou sono, me tirou... Eu fiquei aí por um ano e meio, 2 anos, trabalhando sozinho. Mais de 15 horas de trabalho por dia. Quando entrava aluno novo, eu nem sabia, eu tinha raiva. E ao mesmo tempo era uma coisa que eu precisava. Só para você ver como é que não foi bom, entendeu? Não foi uma experiência boa. Se eu tivesse cabeça, eu teria continuado no autônomo. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar legal. Por quê? Porque lá dentro é um dos melhores treinos da minha vida. Você perguntar para mim se eu prefere a Golds ou se eu prefere a Sardinhazinha. Eu prefiro a Sardinhazinha. Para ser sincero, melhorou porque é como se fosse com um mal necessário para algumas pessoas. Por que um mal necessário? Porque tem que ter isso aí, tem que ter informação, tem que ter se jogado na internet mesmo e tudo mais. Então a pessoa deixa entrar na casa dela com mais facilidade, porque ela sabe que a internet vai entrar, quer ela queira ou não. Então muitos meninos estão lá com o Fernando Sardinha na casa deles e eu não estou sabendo, mas está mudando a vida de um menino de 15 anos. E o pai e a mãe são totalmente preconceituosos, entende?
E já aconteceu muitas e muitas, não consigo te enumerar as vezes, que o menino manda mensagens para mim dizendo que o meu vídeo mudou a cabeça dos pais. Porque os pais pensavam que ele estava tomando um monte de besteira, viram o pote de whey dele no lixo e xinga e quer colocar o moleque a ponto de colocar o moleque para fora de casa, né? Eu fico imaginando, eu tenho um caso que eu me lembre dessa má informação ser tão ignorante que a mãe controlava, nunca mais esqueci disso, meu velho, a mãe controlava o quanto que o moleque comia. Você tem noção básica? Eu passei fome, entende? Eu passei fome mesmo. Não era, hoje não tem dinheiro. Não é isso não, é fome. Eu não comia, eu comia 2 vezes a comida do refeitório, eu fazia bagunça para descer, para ser expulso da sala, porque eu não aguentava de fome. E a servente me dava um copo de arroz doce a mais, porque ela sabia que eu passava fome, porque eu chorei para ela, quando eu tinha 7, 8 anos, 9 anos de idade. Então, não vem me falar para mim de fome, né? Agora, imagina uma mãe com medo do menino ficar grande, velho, negar comida pro filho, controlar, ó, você tá comendo demais, não quero que você fique grande. Quer dizer, uma mulher dessa, primeiro tem que apanhar bem uma bela de umas palmadas na cara dela, para Agamon de ser, né, de ser uma imbecil, para começar. E para simbolizar isso, significa o quê? A informação verdadeira e boa estava mudando a vida do menino, o menino se transformou num blogueiro, hoje em dia é patrocinado, e é feliz da vida porque ficou grande. Você entende? E a mãe e o pai, 2 imbecis completos, continuavam com preconceito na mesma casa. Então eu acredito que hoje em dia o preconceito é menor, porque ele acaba entrando, quando vê já está tomado. Mais ou menos por aí. A mídia faz isso, a internet faz isso. Agora, se você falar para mim com relação ao preconceito do bodybuilder, ele teve, para mim, como se fosse uma pirâmide. Começou preconceito, aí nos anos 60, aumentou muito a aceitação. 70, mais, 80, ficou num nível alto entre 60, 70 e 80. Os anos 90 também foram maravilhosos. Eu acredito que os áureos anos da musculação foi 70, 80 e 90. Onde nesse vintage, né, essa ideologia vintage, os fisiculturistas eram mais bem quistos, eram mais bem vestidos que eu digo, se vestia com a roupa que queria e ninguém enchia o saco. Hoje em dia, o jogador de futebol, se colocar um shorts um pouco mais curto, é viado, né? E qual é o problema de mostrar meia perna, meu velho? A mulher tem um órgão sexual, a perna agora, que não pode mais mostrar, entende? E antigamente, todo mundo, os jogadores de Zico e companhia limitada, é um shorts curto. Muito mais gostoso, até para controlar a bola. Qualquer um que treine, faça um movimento de perna, vai perceber que treinar sem muito pano, entre aspas, é muito mais confortável. E não é a questão só de eu gosto. Pera lá, isso aí está ligado mais com a parte social do que com a parte propriamente dita da roupa. Então, nos anos 80 e 90, os fisiculturistas se vestiam do jeito que eles achavam melhor. O cara quer colocar uma faixa de Rambo na cabeça porque ele acha que transforma ele no Rambo. Então ele ia para academia e treinava pra caramba. Aí hoje em dia você põe uma faixa, você é um viado, você é louco. E que seja, dane-se, né? Preferência sexual, essas coisas. Então a tolice tomou conta de um tempo, depois diminuiu e agora voltou de novo a ideia, ainda hoje em dia, eu falo sempre, de ser hardcore, né? Eu fico imaginando o que é hardcore. Então você tem que colocar um gorro na cabeça e aí você é hardcore. Aí você eu ando com um monte de corrente espalhada pelo corpo, eu sou hardcore. E eu só vou gostar de osso, eu sou hardcore. Ou eu preciso ter tatuagem ou alguma coisa do gênero. Não. Hardcore significa você ser muito empenhado, além da conta, um overload, né? Ser over por alguma coisa. No caso meu, eu sou super hardcore. Né? A nossa logo está sendo Life is Hardcore. O que é hardcore? Sua vida. Para mim é isso. Eu sou hardcore na minha dieta. Vem treinar comigo para você ver o que é hardcore. Modéstia à parte. Mesmo com os 48. Né? Isso é ser hardcore. Então eu não preciso ter um estereótipo para mim ser bem como é que fala? Aperfeiçoado naquilo ali. Né? Então o preconceito diminuiu e voltou a aumentar até por nossa culpa mesmo. Porque tem muita gente querendo ser extremamente hardcore e não precisa disso.
Você pode ser mais perfumadinho, você pode ser mais requintado, você pode falar um português perfeito. Você não precisa falar, nós comemos batata doce clara de ovo. Nós podemos comer, nos alimentarmos melhor com algum macronutriente. Você pode ser um pouco mais culto, você pode ser um pouco mais sofisticado, sem mostrar para todo mundo que você é um cara forte, puro e simplesmente. Né? Se todo mundo perguntar para mim, você só faz isso da sua vida? Pô, velho, eu posso sentar no piano e tocar para você uma música boa. E se eu quiser, eu também canto uma música boa para você. Se eu tiver um texto para mim falar, eu trabalhei com Oswaldo Montenegro 2 anos, em 3 peças teatrais. Né? Então eu posso fazer também. Quer que eu arbitro alguma coisa? Eu também posso arbitrar. Você quer que eu mude a vida de uma pessoa com a minha educação física? Eu tenho certeza que eu consigo. Eu tenho certeza também que eu sou um bom pai. Eu posso garantir para todo mundo que eu sou um bom pai. Eu também posso garantir para todo mundo que eu sou um bom filho. Não estou me pregando de santinho, mas eu faço o meu melhor. Entende? Então, quer dizer, só pelo fato de eu fazer o meu melhor, significa que eu não sou um cara que levanta peso, porque eu levanto peso durante 45 minutos do meu dia. E as outras 23 horas? Eu sou o quê? Um zero à esquerda? Se todo preconceituoso pensar desse jeito, eu passo por cima dele, com as minhas qualidades. Todo mundo tem sua qualidade. Então não adianta vir falar para você que você é fortão, então você é um idiota. Né? Ou você é fortão e você só faz isso na sua vida. Aqui não. Aqui tem café no bule. Sabe o que simboliza na minha cabeça? Uma ideia que foi colocada pelo Valdemar Guimarães. Eu estava numa palestra acompanhando ele, e ele é uma figura, e ele tinha umas 200 pessoas na palestra, estava bufada, que eu lembro como se fosse hoje, e eu estava só acompanhando ele como amigo. De repente, ele todo diplomático virou e falou, então agora com vocês o campeão brasileiro Fernando Sardinha. E sentou. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei, mas como? Vou fazer o que agora essa porra? Né? Aí ele falou, sério? Assim, ó? Tipo, fala aí. Aí eu fiquei em pé e comecei a falar alguma coisa. Falei, o que eu vou falar aqui? Eu falei sobre treinamento. E comecei a falar. No meio do papo, veio na minha cabeça, sei lá, inspiração, alguma coisa assim, falar sobre 2 vertentes do treino de musculação. Que é o quê? Ronnie Coleman e Dorian Yates. Um negrão norte-americano, texano, que fala arrastado, e um brancão inglês super requintadinho, cheio de treque-treque, fala inglês perfeitinho. Os 2 maiores da época e de muitos anos, né? 2 que preconizaram um novo patamar para o Mr. Olympia. Né? Um faz o treino tudo 2 vezes por semana, Ronnie Coleman. O outro faz só um treino semanal, que ele falou pessoalmente para mim que ele não acredita em outro treino que não foi esse, o Dorian. Um treina com 4 séries de 12 a 15 repetições, Ronnie Coleman, com alguns movimentos em potência máxima com powerlifting. E o outro faz uma série até exaustão, que é o Heavy Dutch do Dorian, que é o aperfeiçoamento da série do Mike Mentzer. Os 2 são campeões. E aí? Como é que se explica isso? Não é? Um é um negrão, outro é um branco. Um é um texano, outro é um inglês. Um treina 2 vezes, um treina uma vez. Um faz altas repetições, médias e às vezes uma carga máxima, e o outro nunca faz carga máxima. O Dorian nunca fez carga máxima. Ele só faz uma série até exaustão, seja com repetições forçadas, ou com ajuda, repetições forçadas do parceiro, ou drop set, ou repetições parciais, que é fazer maior peso, ele amarra um peso na cintura e faz meia barra fixa, meia. Olha só a diferença de ideologia. E eu dei esse exemplo na palestra. O Valdemar ficou assim, ó. Muito interessante isso, Fernando. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Porque ele foi parceiro do treino do Dorian Yates, não é? E conhece tudo, inclusive do Ronnie Coleman. E aí eu virei para ele, numa dessas conversas, ele falou para mim se eu vou colocar isso em algum livro. E ele colocou no livro. Eu tive o prazer de receber um livro dele assinado, com toda a minha explicação sobre esses 2 atletas, lá no livro dele. E ele me presenteou o livro, então foi uma bênção. E eu, depois que que ele colocou no livro, eu ainda conversei com ele e falei, eu poderia ter falado até das roupas, porque um se veste completamente diferente do outro. Né? O Dorian cheio de pano para tudo quanto é canto, umas camisetas todas, né, largas e tudo mais, de pano cru, e o Coleman cheio de roupas coloridas, ou muito largas, coloridas,
ou muito justas de lycra. Então são duas vertentes completamente diferentes do mundo do bodybuilding, tanto de treinamento, ideologia e tudo mais. E são dois campeões dos maiores, né? Então ficou isso na minha cabeça. Eu lembro de uma coisa que eu fiz, eu cantei e toquei na abertura do Campeonato Mundial da NABA em 2011 para aproximadamente 3.000 pessoas e ficaram em pé para me aplaudir. E eu entrei no campeonato e não peguei entre os 6. Foi um misto de emoções ali fudido, né? E meu pai, minha mãe, minha filha, minha ex-esposa na época, todo mundo assistindo. E eu toquei e cantei para um público que só estava lá para mostrar o físico. Foi maravilhoso, porque eu mostrei um outro talento meu e ao mesmo tempo consegui emocionar as pessoas. Mas no meu intuito de ser atleta, eu fui mal sucedido. Não foi legal, né? Até porque eu estava numa época saindo de uma crise muito forte, síndrome do pânico e tal, que eu tinha tido 5 mortes súbitas em 2010. A primeira competição seguinte foi a minha tentativa de vaga no Mr. Universo novamente, porque eu tinha perdido essa vaga em 2010, porque eu tive as 5 mortes súbitas uma semana antes do Mr. Universo. Então eu cantei, essa foi uma coisa que eu lembro. A outra coisa, outro detalhe, foi no curso do Érico Rocha, que é um dos maiores empreendedores do Brasil. 2.500 pessoas que não tem nada a ver com musculação me aplaudiram muito e eu fiz uma apresentação para eles de bermuda de lycra, porque estava ali passando a fórmula de lançamento de um produto meu via internet, que foi lançado pelo Luciano Rezende, que é um amigo meu, e ele fez o curso do Érico Rocha. Então o Érico Rocha me chamou no palco para posar. Eu posei para 2.500 pessoas que não tinha nada a ver com musculação. E foi maravilhoso. Outra foi esses tempos agora, em Juazeiro, em que eu posei também para mais ou menos umas 5.000 pessoas. Né? Não posei muito, posei pouco, mas a minha chegada e ao mesmo tempo algumas poses e as pessoas já me ovacionando foi mágico aquele momento ali também. Cara, eu acho que para ser sincero, uma mensagem já me paga. Uma mensagem. A pessoa vai lá e escreve uma coisa que acaba com a minha raça. Sabe assim, um comentário, um direct, um face, não importa. O cara escreve um negócio assim, ó, Sardinha, eu sigo você porque você é verdadeiro, você não mente pra mim e Deus abençoe a sua vida. Aí me faz valer a pena qualquer coisa, entendeu? Então, às vezes, eu sou muito ligado nas coisas pequenas. Meu velho, é o seguinte, tem uma sorveteria em Ribeirão Preto chamada Vanessa Sorvetes Finos, que ele faz sorvete diet. Como eu sou um cara que sou conhecido a ano inteiro por fazer dieta o ano inteiro, eu não saio da minha dieta, não tenho dia do lixo. Eu não acredito no dia do lixo, né? Ideologias à parte, tá tudo certo, todo mundo tem o seu, né? Eu, fisiologicamente falando, não acredito. Porque eu não acredito que ninguém precise de McDonald's para dar choque celular. Choque celular se faz com macronutriente em alta quantidade para você acelerar o processo de homeostase que já está estagnado no teu metabolismo. Só isso que serve. Você não precisa das toxinas de uma comida suja para ser dia do lixo, para acelerar o metabolismo. Não acredito nisso. Bom, como eu não acredito, eu ia só na Vanessa. E ele se transformou num patrocinador, como todos os lugares onde eu frequento, todos os lugares que eu uso aquele produto, a pessoa vira um patrocinador, um parceiro. Então eu fui e tomei 2,710 kg de sorvete. E aí foi sorvete diet. Só que foi sorvete diet e eu sou alérgico à lactose. Então você imagina o homem bomba que eu me tornei. E aí ficou famoso porque eu ganhei 10 litros de sorvete do campeonato, que eu ganhei rodízio. E eu tinha colocado esses 10 litros à mercê de um programa de... como é que fala? Um projeto social, que chamava Criança Feliz. Que eu ia me vestir de príncipe namor e eu ia dar 5 litros de sorvete para as crianças da parte da manhã e 5 litros de sorvete para as crianças da tarde e fazer esse projeto funcionar para as crianças ir lá apertar meus muque. Né? Então eu quis fazer isso porque eu ganhei o concurso. E aí todo mundo ficou sabendo disso aí e me sacanearam muito. Eu nunca fui vendável e eu nunca fui em cima de protocolos. Eu fazia o estudo aplicado em mim e em algumas biologias dos meus amigos funcionava. Então vou dar um exemplo. Todo mundo falava de ciclo de esteroides. Todo mundo. Todo mundo tem um ciclo para te passar.
Todo mundo tem uma forma de falar sobre esteroide que fica de uma forma ou muito hipócrita ou muito tola, babaca. Eu nunca fui de fazer nada disso, nunca fui de seguir protocolos, ciclos, papelzinho, eu nunca fui, tipo, um cara que fala da dieta da moda. Eu nunca fiz isso na minha vida. Sempre experimentava, mas em cima de marcar. Eu tenho algumas agendas, 8 na verdade, que eu marco detalhes do dia. O que eu comi, o que eu bebi, o que eu treinei. Eu tomei 4 cápsulas de CLA. Estou experimentando CLA durante um mês. E fez isso, isso, isso. Meu peso é X. Entende? Eu sempre fui de protocolos meus. Por que eu penso desse jeito? Porque sempre tem uma moda, velho. É a moda da dieta do lixo. Aí todo mundo... O cara fazia 3 dias de dieta limpa e já sujava. Que nem, vou dar um exemplo básico agora sobre isso que eu estou te falando. Que você vai entender. Meu velho, jejum intermitente foi criado para desintoxicação. O jejum, a ideologia do jejum, desde monge, a ideologia do jejum é desintoxicação do aparelho digestivo, do aparelho intestinal, o órgão excretor e da parte toda de excreção de ureia também, de rim, ou seja, os rins, estômago, fígado e intestino é o principal. Por quê? Por causa dos radicais livres que nós estamos acostumados a ter na nossa alimentação, porque a terra já não é fértil, taranã, taranã. Essa é a ideologia. Cara, todo mundo faz agora, porque funciona pelo balanço calórico, a pessoa faz jejum super forte e depois come besteira, come um monte de lixo, para dar um número calórico que ele deixou de comer para fazer o jejum intermitente. Mas espera lá, meu velho, qual que é? Vamos pensar fisiologicamente, muito simples, pensa numa linha de raciocínio. Eu vou desintoxicar o meu intestino para depois intoxicar de novo? Para quê? Não é? Ora as bolas, eu estou desintoxicando para evitar as doenças, para tentar ser mais saudável, para tentar absorver melhor. Ora, se eu não pus comida para dentro, eu vou ter uma produção de enzima muito melhor, já reequilibra o pH do estômago. Se eu tomar uma água alcalinizada, uma água diferenciada, se eu colocar um limão, quer dizer, tem uns detalhezinhos que a gente só estudar sobre um médico, tem tantos médicos bons, né, que explicam para a gente sobre coisas boas para melhorar a saúde. Eu vou fazer um jejum intermitente para desintoxicar e depois eu vou colocar comida suja? Qual é o sentido disso? Então, por que eu vou fazer uma dieta de 3 dias limpo para depois estourar a dieta, fazer um choque celular para cima, com um monte de bugiganga, para dizer que meu metabolismo vai acelerar? É lógico que vai acelerar, mas será que vai ser saudável? Será que os meus 32 anos de carreira, se eu pensasse desse jeito, será que eu teria os 32 anos? Será que eu continuaria sendo competitivo hoje em dia com 48? Já deveria estar pelo menos uns 4 anos decrescendo. E no meu último mundial eu entrei na melhor forma da minha vida. Então eu acredito que eu tenho razão. Eu não sigo protocolos, não sigo modinhas. Passou, entrou a época da lambada. Eu vou continuar cantando o que eu gosto. Entende? Eu sempre gostei de Emílio Santiago, porque é um cara eclético. Cantava pra caramba, timbre, cantava Salgueiro bem e cantava Saigon bem. Um cara eclético, não é? Entrou a moda da viola, da lambada, do sertanejo universitário, balada e companhia limitada. Emílio Santiago sempre vai ser um espetacular cantor. Eu prefiro ficar nessa linha. Eu prefiro ser mais o que eu penso e continuar sendo uma linha reta até o final da minha vida do que ficar oscilando em cima de modinha. Eu tenho uma coisa, eu já estou um pouco diferente, né? Óbvio, amadureci e tal, envelheci. Eu acredito muito na molecada que sobe no palco hoje em dia muito melhor do que eu era quando eu era moleque. Isso não tenha dúvida alguma. Até pelo fato da molecada ser muito mais corajosa do que eu fui. Né? Corajosa, se é que você me entende. Vocês também me entendem, né? Isso não tem problema para mim. Cada um segue o que quer, livre-arbítrio, tá tudo certo. O problema é que a musculação é um esporte de músculos surrados com treino. Surrados e suados com treino em cima de treino naquela angulação. Então os físicos mais separados, mais completos, normalmente são mais para velhos, mais para caras de 40, 35, não é? Tá aí uma infinidade de atletas profissionais que chegam na melhor forma nessa fase. Eu sou um caso à parte e me orgulho disso, que aos 48 eu entrei na melhor forma. Porque eu sou insistente, sou teimoso e eu sou mais apaixonado que eu duvido.
Então, isso é uma coisa para me falar, mas eu não significa que eu menosprezo a molecada, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu acho que a molecada tem muito mais qualidade do que eu tive quando eu tinha essas idades, a idade deles. Só que eis o detalhe. Quando você para pensar numa modinha, meu velho, ou em troca de like, ou em troca de você ganhar mais dinheiro porque tem um patrocinador bancando, alguma coisa do gênero, ou ganhar mais seguidor e tudo mais, esse reconhecimento, se não for em cima da verdade, velho, a mentira é muito fácil para chegar. Ela chega rápido. Notícia ruim chega muito mais rápido do que a... Hoje em dia os repórteres, a mídia, está muito mais preocupada com a velocidade do que com a qualidade da informação. A velocidade. Olha, aquele cara, o cara lá saiu com outro cara, deixou a mulher na rua, né? Deixou a mulher dele na esquina e pegou outro cara lá na esquina. Para eles é muito melhor falar isso do que falar que o cara descobrir depois que o cara é melhor amigo um do outro e um se beija no rosto. Você entende qual que é a linha de raciocínio? Então, eu não posso ficar variável, eu não posso ficar oscilando em cima dessas coisas. Então, eu sou um bebê, um bodybuilder, que tem likes de BBB, de Big Brother, né? Só que eu não me vendo. Como eu falei, falo sempre, eu não me vendo. Eu acho que eu tenho o meu valor, dentro desse meu valor eu negocio os meus business, mas eu não tenho um preço, eu não sou vendável e eu não sou suscetível ao mercado. O mercado vai andar do jeito que ele achar melhor. Eu vivo aqui, ó. Isso aqui é fisiologia, isso aqui é verdade, isso aqui eu posso ajudar as pessoas, entende? Eu não preciso segurar a informação comigo. Acho que é uma merda segurar a informação com você. Se você tá, eu estou tomando água ou shake, não importa. É o meu conhecimento. Se eu não esvaziar, tomar ele ou administrar em mim, você não pode me dar uma água. O seu conhecimento não vai entrar aqui dentro, vai transbordar. Então eu preciso tomar a minha água, absorver aquele meu conhecimento e para você passar o seu para mim. E vira e mexe, eu posso ganhar uma água e dar para você. Ou seja, essa troca não pode ser vendável, velho. Não pode ser oscilar em cima de mercado. Lixo mercadológico. No meu Instagram, nunca faço isso. Ou é verdade ou eu não publico. E a mesma coisa que eu sigo com ideologia. Eu vou seguindo aquele caminho assim, ó. Lógico. Vai melhorar? Daqui, ó. Isso aqui está meio em dúvida. Eu vou vindo, vou passando por ele, fico na dúvida. Passei, foi embora. Segui meu caminho. Mais ou menos por aí. Como é que eu me vejo? Eu me vejo surpreendido demais da conta, como o que aconteceu na minha entrada na Atlética. Isso é uma surpresa total para mim. É mais ou menos por aí, meu velho. Eu passei fome, então qualquer batata doce com frango é um manjar. Como eu tive muitas portas fechadas, um tapete vermelho para mim é o máximo do máximo da realização como atleta. Como eu tive 5 mortes súbitas, eu morri 5 vezes e voltei para a vida, sei lá, que eu acredito em Deus, né? Que Deus me deu novas oportunidades para poder repensar nas minhas prioridades ou no que é realmente relevante para a vida da gente e tal. Como eu morri 5 vezes, meu velho, fazer uma rosca direta é uma delícia, é uma bênção. Eu poder fazer o meu agachamento e poder dar um grito, entende? Poder dar uma superação já aquilo ali já é uma bênção. Então eu tenho os meus mecanismos para agradecer. Como é que eu me vejo hoje em dia? Eu me vejo surpreendendo toda hora. Eu me surpreendo com os likes, eu me surpreendo com o tratamento, com o reconhecimento. Chego no aeroporto, não consigo andar 10 metros sem ser cumprimentado. Isso é extra para mim, entendeu? É surreal. Não é normal. E não vai ser normal nunca. As pessoas chegam para mim e me chamam de mestre. Velho, eu tenho tantos mestres, tantas pessoas que eu me espelhei e que eu me espelho até hoje em dia, que eu me sinto ridículo quando as pessoas me chamam de mestre. Eu não sou mestre em nada. Eu sou um atleta esforçado, que leva a sério, que gosta de fazer isso e gosta de passar adiante. Aí, como eu mudo a vida de muita gente porque eu falo a verdade, porque a pessoa entende que eu não estou mentindo, aí o cara me chama de mestre, mas de verdade, eu me surpreendo. Como é que eu me vejo hoje em dia? Eu me vejo um cara, eu me considero bem sucedido porque o meu apartamento de 45 metros quadrados é meu paraíso, eu não preciso ter 200 metros quadrados, então eu sou realizado. Eu comprei a moto dos meus sonhos e ter um carnê gigante para me pagar, mas eu estou realizado. Também comprei um carro dos meus sonhos, também com um carnê gigante, que ninguém acredita,
mas eu estou pagando porque eu sei que vou trabalhar. Então eu sou um cara realizado. Eu sou um cara bem sucedido porque as firmas, as empresas acreditam em mim. Eu não vendo nada, mas a empresa acredita em mim. Porque ela sabe que eu não vou colocar meu nome abaixo de um nome que não tem reputação. No meu mercado. O meu mercado não é o mercado fitness, é o mercado da musculação. Eu levanto a bandeira da educação física e levanto a bandeira do bodybuilding. Nessas duas bandeiras, as empresas confiam, porque sabem que eu não vou mentir. Então, isso é ser bem sucedido. Por isso que as pessoas ficam falando do Phil Heath. Meu velho, o Phil Heath, ele ganhou o Mr. Olympia, ele vai fazer um terno. Os caras ficam enchendo o saco dele porque ele comprou um terno. Entende? Por quê? É ser arrogante? Você ser bem sucedido é ser arrogante? Por que o Neymar pode ter 5 carros e o nosso Neymar do nosso esporte não pode ter 5 carros? Entende? Eu quero mais que o Phil Heath tenha 20 carros. E eu quero que nenhum bodybuilder do Brasil fique mendigando para ganhar um pote de whey. E não é questão de mendigar, porque a culpa também é do bodybuilder. É de todo mundo. É do mercado, do status tolo e do bodybuilder também. Porque o bodybuilder poderia ser muito mais vendável. Ah, mas eu sou tímido. Velho, você tem que escolher. Você fica pelado para mais de 1000 pessoas, com meia bunda de fora, e você é tímido. Para você fazer uma postagem, ajudar a empresa que está querendo acreditar em você, não é, aí você é tímido. Alguma coisa está errada. Então, quer dizer, precisa usar esse bom senso do bodybuilder para ser vendável. Agora, pô, velho, se você para pensar, todo mundo tem o seu ponto de referência. O meu ponto de referência é eu não me vender, eu não mentir, eu não posso ficar olhando, se eu tiver alguma mentira, eu não consigo olhar no teu olho. Isso para mim é um ponto de referência, entende? Então, quer dizer, é mais ou menos isso. Você entendeu o que eu quis dizer? A minha noção básica é esta. Esse é meu jeito de me ver, assim. E eu acho que eu não vou mudar, porque eu não vejo outra coisa para agregar nisso aí. Eu não vejo grandes mudanças na minha vida hoje em dia, com os 48, sabe? Posso pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, mas eu acho que estou no caminho certo. Eu me espelho diariamente em um monte de gente. Diariamente. Se você perguntar para mim de um cara, eu me espelho no... Vou dar um exemplo básico. O meu super-herói era o Príncipe Namor porque ele se aproximava do que é a realidade. Eu não gostava de um cara que soltava raio dos olhos. Entendeu? Acho uma merda um super-herói desse. Né? O que é mais palpável? O Príncipe Namor era musculoso pra cacete, né? Dava porrada nos bichos, matava protegia a princesinha dele, beijava ela na boca, a princesinha linda, ele protegia ela e acabava com a raça dos bandidos, orgulhava o pai e a mãe, que era o dono de Atlântida, defendia o povo dele e era o príncipe do povo, que o povo adorava ele, que abraçava todo mundo. Ele pegava o mendigo e abraçava o mendigo, entende? Mas ele era um maioral, forte pra cacete, de sunguinha, e era um bodybuilder. Então, era mais palpável para mim ter um super-herói daquele. Então, hoje em dia, os caras com que eu me espelho, eu vou dar um exemplo. Tem nego mais verdadeiro do que o Arnold, velho? Não existe cara mais verdadeiro e bem-sucedido e que brilha. O cara tem uma luz lá por dentro, não é possível. Desde a parte imobiliária, ele já era milionário. Ele já foi milionário antes de ser ator de sucesso. Eu conheço a história. Por quê? Porque ele fazia bons negócios dentro do que ele sabia. Ele teve, por exemplo, uma noite em que ele conversou com o Donald Trump. Né? E o Donald Trump passou algumas coisas para ele, que aparece, tem uma foto que ele está tomando Cuba Libre. Que ele está com uma pizza de suor na camisa assim, o cabelinho de borboleta, comprido, e ele está com o Donald Trump numa noite, que foi uma das noites que o Joe Weider fazia para propagar o nome dos atletas. E ele era chamado de o Carvalho Austríaco, The Oak, né? E aí ele disse que aprendeu algumas coisas com o Donald Trump, por causa de ramo imobiliário. E ele usou um desses truques para comprar um prédio que ninguém dava nada para o prédio. E aí ele ficou sabendo que vizinho do prédio, tipo 2 quadras, ele fala tipo 200 metros, fizeram um shopping.
Então o valor daquele prédio quintuplicou em um ano. Foi um dos maiores negócios imobiliários da vida dele. E daquilo ali ele se empolgou e começou a vender, comprar coisas e casas e ficou milionário. Tem explicação? Não. Como é que eu não posso ser fã de um cara desse? Entende? Como é que eu não vou ser fã de um cara que nunca se enturmou em nada e de repente virou político e foi reeleito e todo mundo, amigos meus que moram na Califórnia falam que foi o melhor de todos, sem chance. Se ele entrar de novo, ele ganha de novo. Por quê? Porque só fez coisa boa. Fazia aquelas crianças com síndrome de Down, que eu já vi vídeos, a criança fazendo rosca, nunca mais esqueci, um banco Scott horizontal, assim, ó, com cabo, o menino fazendo com o ocrinho, com o olhinho, né, de síndrome de Down, fazendo, e ele assim, levanta o braço do moleque, velho, é de fuder o que aquele cara faz, o que aquele cara já fez no mundo todo. O cara conseguiu, o sonho dele era colocar o Arnold Classic em todos os continentes, ele conseguiu. Tem cabimento. Todos os continentes. O cara, quando entrou o Arnold Classic no Brasil, nós sabemos, foi antes do Arnold e pós-Arnold. Depois do Arnold, nossa vida melhorou muito. Para tudo. Suplemento, comida, tudo. Treino, tudo. Então um cara desse, eu tenho que me espelhar nele. Né? Tem caras muito bons. Vou dar um exemplo básico. Eu me espelho muito no Paulo Musi. Porque é um cara bem sucedido, educado, respeitoso, um cara que se veste bem, o cara que treina igual um animal, suplementa pra cacete, não tem hipocrisia para falar sobre recurso egogênico ou companhia limitada, muito estudioso até hoje em dia, com todos os estudos que ele tem, o cara família, o cara bom pai, né? Tem uma esposa que ama ele e vice-versa, tem um casamento dos sonhos, é um príncipe e uma princesa. Como se não se espelha num cara desse? Não é? E é um cara mais novo que eu. Bem mais novo que eu. E então eu tenho alguns, né? O Valdemar Guimarães, você entende? Eu tenho alguns ícones do esporte que são aqueles caras representativos pelo que ele fez pelo esporte, né? Por exemplo, Lee Haney. Lee Haney, meu velho, não é só o recordista de 8 vitórias. Ele é o ser humano. Cara íntegro, cara verdadeiro, cara pai. Os filhos deles estão todos super encaminhados, moleque tudo grande, moleque conseguiu ganhou um monte de campeonato universitário, família, cara que conseguiu uma empresa, hoje em dia trabalha ainda, mas é bem sucedido. Por que não se esperar no Phil Heath? Jogador de futebol, de basquete, meu velho, veio pro bodybuilder, não tem aonde mais ser bem sucedido em termos de dinheiro, em termos de capital e tudo mais. Por que não se espelhar num cara desse? O cara que tem, você olha para os olhos dele, algumas más línguas, que eu conheço muitas, aliás, dizem de anfetamina, velho, né? Eu tenho vontade de rir, né? Assim como eu tenho vontade de rir de moleque de fórum. Sabe moleque de fórum? Eu, como atleta profissional, eu não conheço um atleta profissional que entre em fórum para conversar com molecada e passar ciclo de bomba, né? É uma imbecilidade de marca maior. Mas aí tá cheio de molecada em fórum e eu até acredito que tem muitos que fazem coisas boas. Falar que o Phil Heath toma mais do que o Kai Greene para ganhar é mais imbecil do que qualquer outra pessoa, né? Enfim. Mas nesse caso, vou dar um exemplo. Phil Heath tem um olho arregalado porque a tendência dele é ser um cara vencedor, cara. Olha para a cara daquele cara em todos os movimentos que vocês podem ver. Analisa para você ver. Presta atenção. O cara nasceu para ser vencedor. Ele não acredita que vai perder. Ninguém põe na cabeça dele. Entende? Como que você não pode admirar um cara desse? O cara é milionário. O cara é 6 vezes Mr. Olímpia. Ninguém vai, provavelmente, eu acredito muito piamente que ele vai ganhar de novo, porque ele está no melhor off da vida dele, fez o melhor off esses tempos agora, né? Eu tive o prazer de substituí-lo em algum evento aqui no Brasil, porque ele passou mal, e eu gostei, porque ele comeu tudo aqui no Brasil, né? Foram oferecendo um monte dessas bandalheiras, que aqui no Brasil tem um monte de comida ruim para a saúde mesmo, e ele comeu e passou mal, vomitou e, né? Cagou até as tripas. Voltou para os Estados Unidos e provavelmente voltou com o pé acelerado. Porque aí foi depois que ele voltou para os Estados Unidos que ele voltou. Você pode ver, eu sei porque eu marco as datas. Ele estava aqui, quando eu fui substituir ele voltou
E ficou, sei lá, 3 semanas. De 3 semanas o físico mudou. É outro físico, completamente diferente. Muito mais duro, muito mais denso. E ele estava gordinho. Por quê? O cara que viu que a água bateu na bunda. Agora você imagina o cara entrar no Mr. Olímpia, na sexta-feira faz o pré-contest, todo mundo pré-julgamento, as línguas, o Kai Greene vai ganhar, o Kai Greene tá com a energia canalizada para ele, O cara vai na sexta-feira à noite, o cara vai treinar, velho. Tem base. Tem na fita aí do Batalha do Mr. Olímpia. Foi lá remar. Porque o Ronnie Rainbow viu que ele podia tirar um pouco mais de água e que o Kai Greene estava direcionando as energias boas para ele, porque é um cara humilde. Mas será que cara humilde só é o suficiente para ser Mr. Olímpia? Entende? Então por que eu não vou admirar o Phil Heath? O cara foi treinar, velho. Depois do pré-julgamento, tem cabimento. E subiu no sábado assim, ó. Vim aqui, meu título é meu, ninguém vai tirar não, é meu. Aí os caras falam do olho regalado que é anfetamina. E eu acredito que é lei do esforço. O cara que nasceu para ser campeão, ninguém tira da cabeça dele. Então é isso. Me excedi um pouco aí. É que eu tenho muitos ídolos, entende? Eu gosto muito do Kai Greene. Para mim, é o maior exemplo do que significa um atleta útil, versátil. É ele. Porque ele é o maior, ninguém tem o volume dele, ninguém. Não adianta Big Ramy, não adianta. Porque pela estrutura óssea socada, ele é o maior cara do mundo. Né? Agora, tem alguns defeitozinhos que poderiam ser melhorados, não sei o que, no trapézio e tal, tá beleza. Phil Heath e ele, e o Big Ramy, e não sei o que, vou dar um exemplo triste. Eu acho o Dallas McCarver o melhor atleta da história nos treinos. Da história. Eu olhava o treino dele e achava que o meu treino é ruim, de tão perfeitinho que é. É o cara que treinava tudo sério, fazia um monte de movimento diferente, não tinha aquela viadagem de ficar achando que só isso aqui é bom, fazia tudo, fazia os básicos pesados, treinava tudo com limite de recorde de peso e com velocidade e com repetição forçada e ainda fazia 12, 15 movimentos. Se eu olhava assim e falava, é assim que eu ia mostrar para um aluno novo. Para mim, o Dallas McCarver, sem glorificações porque foi embora, que Deus o tenha. Né? Morrer daquele jeito foi uma merda mesmo, morrer engasgado e com um mal súbito enquanto está comendo deve ser terrível. Para mim, o cara que mais treinou bonito na história do bodybuilder é o Dallas McCarver. Isso é a minha opinião. Então eu tenho algumas coisas a pensar a respeito disso, assim, sabe? Que é minha, só minha mesmo. Eu tenho vontade de gravar músicas que me agradam pessoalmente. Eu gosto muito de música romântica, eu gosto muito de música de negrão norte-americano, como funk, soul e companhia limitada. Eu queria gravar essas músicas para o meu gosto pessoal e que essas músicas chegassem a ser vendáveis para o meu público, que é o nosso público da musculação. Queria muito que todo mundo escutasse uma música minha, eu cantando, e a pessoa treinasse com aquela música, quisesse treinar com aquela música, essa é uma realização pessoal. Ou que o cara acabar o treino, em que ele entra na casa dele, e ele escuta uma música romântica comigo cantando, e ele com a mulher dele, com a filha, com a família montada, ele fala, agora é a hora do descanso, eu vou escutar uma música do Sardinha. Isso seria mágico. Eu tive um problema uma somatória de coisas. Eu tenho desencapsulamento humeral nos 2 ombros, por causa das artes marciais. Então meus 2 ombros eles saem fora do lugar, né? E eu tinha participado do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e eu desloquei o ombro. Quando eu tirei um atleta, ele entrou na chave de braço dentro da guarda dele, eu tirei ele do chão e fiquei segurando ele e olhava para ele e falava, não vai abrir, pode esquecer, você não vai levar meu braço. Né? E ele ficou ali e tal. Aí o árbitro mandou parar. Quando o árbitro mandou parar, eu soltei, relaxei, puf, meu ombro saiu fora e ainda rompi o abdominal. Tive rompimento de 2º grau do abdômen, do reto abdominal. E aí o ar não entrava. O diafragma não funcionava mais, né? Porque soltou o transverso e não puxava o ar. Resultado, caí para trás e desmaiei no campeonato.
E isso faltando 2 semanas para um campeonato muito importante, que era o Mister Santos. E eu acabei não indo no Mister Santos, e na semana seguinte eu fui no campeonato Bio Delta. E aí eu ganhei o primeiro troféu Juarez Estevão, como melhor posador do Brasil. Foi o 7º título meu de melhor posador do país. E eu entrei nesse campeonato, só que na noite desse campeonato, estava tudo ensaiado, estava tudo certo, e eu tive uma hipopotassemia, uma hipocalemia. Então eu tive cãibra em todo o corpo, por causa eu tive um desgaste muito grande, né? E eu tive que tomar alguns anti-inflamatórios, meu rim ficou bem comprometido, e aí eu tinha ensaiado The Simple, The Best, né? The Best, com a Tina Turner. Tinha montado uma coreografia. E chegou no palco, eu comecei a passar mal no meio da coreografia, parei, fechei o olho, né? Tonto. Eu fechei o olho e agachei. Quando eu agachei, eu conversei com Deus naquela hora em 5 segundos. E pedi. Só pedi. Deixa eu terminar. Sabe como é que é? E aí continuei e fui campeão. Fui o melhor posador da noite.